Salve, salve amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Sim, Tecmundo, vocês não clicaram no canal errado, por mais que o cenário aqui diga diferente, porque nós estamos numa colaboração muito especial. Agradecimentos aos meus amigos do Loop Infinito aqui que ajudaram a gente e deram a oportunidade da gente conferir de perto ele, ó, o Apple Vision Pro, o óculos do momento, né? A novidade do momento da Apple. Óculos que está superfaturado de realidade virtual, que ela não quer que chame assim, né? Quer que chame de dispositivo de computação espacial. A gente vai testar aqui, eu andei testando, como vocês podem ver, eu já tenho algumas primeiras impressões literais aqui na minha cara, vocês podem ver no detalhe. Eu vou falar sobre quais são os principais detalhes, as informações, o que vem com ele, o que eu achei nesse meu primeiro teste, meu primeiro contato com ele, quais são os recursos, o que tem de mais legal. Então a gente vai entrar em muitos detalhes aqui logo depois da vinheta. Aproveita para já deixar um likezinho no vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Até já! Ok, vamos começar antes de ir para o teste propriamente dito, falando sobre o que exatamente vem junto com esse aparelho, que não é nada barato, mas é sim um aparelho super premium, tá? Ele vem, em primeiro lugar, com uma bateria própria, que ela é diferente de outros óculos de standalone, né, como por exemplo um MetaQuest ou alguma coisa assim. Ela vem separada do óculos em si, tá? Ela vem com esse cabo próprio, fixo aqui, que você até consegue tirar se você enfiar algum pino aqui para desconectar, e você vai ver que é um conector parecido com Lightning, só que com mais pinos. É um conector proprietário, e aí você liga por meio desse discozinho aqui na lateral do óculos e prende ele dando uma girada. Uma vez que você encaixa no lugar, essa luzinha branca na lateral informa que ele está conectado à energia e aí está pronto para funcionar. Essa bateria, ela tem uma capacidade nominal de 3.166 mAh. Aí você pensa, nossa, já faz anos que o meu smartphone tem mais miliamperes que isso. Mas tem uma pegadinha, tá? Como ela trabalha numa voltagem e numa amperagem muito maior do que a de uma bateria de smartphone, essa bateria de 3.166 mAh trabalha com uma capacidade de energia equivalente a uma bateria de smartphone de 9.144 mAh. Então tá muito próximo do que seria um power bank de 10.000 mAh e realmente é um tamanho próximo disso que a gente vê aqui na mão. Aí a ideia é que você ligue esse aparelho na bateria e bota a bateria no bolso ou em algum outro suporte que você tiver, e aí você faz o gerenciamento do cabo para não ficar com o cabo solto, até porque ele não é um cabo exatamente flexível, tá? Ele é trançado assim de tecido, ele pode ficar um pouco rígido se você não prender ele por dentro da roupa ou passar ele pelo seu corpo de alguma forma, ele pode acabar atrapalhando seu movimento, ele enganchar em alguma coisa, se estiver na rua pode até ser perigoso, se bem que, né, no Brasil, quem que vai sair com um aparelho desse na rua? A gente vai falar de preço depois. A gente não tá aqui com o carregador original, mas vem na caixa um carregador de 30 watts, parecido com o que vem em alguns modelos do MacBook, e ela liga na bateria aqui por meio da entrada USB-C. Então aí a União Europeia já não vai mais poder reclamar que o conector não é universal, porque por mais que o conector da bateria seja proprietário, para recarregar a bateria em si é USB-C, qualquer um vai ter em casa esse tipo de conector. Ele também vem na caixa, além do óculos em si, com essa luva de proteção, essa capinha de proteção, que é a de um tecido também, bem poroso, né? Vocês podem ver aqui, é flexível e ela é muito importante, tá? Porque depois a gente vai falar sobre esse vidro frontal aqui, é sempre bom você proteger por alguns motivos que eu vou dizer daqui a pouco. Tem ainda a Solo Knit Band, que é esse strap, né, esse prendedor que vem aqui e que aparece nos principais anúncios da Apple. É muito fácil de colocar e tirar, só puxar a abinha laranja que tem do lado de dentro. E ele é bem elástico, extremamente macio, só que para você poder prender o óculos no seu rosto e ele não ficar escorregando, você gira esse disquinho que tem aqui na lateral e ele vai ficar mais apertado. Em pessoas que são branquelas, que nem eu, assim, tipo, bem branco, vocês veem, agora já deve ter saído, já saiu a maior parte, mas com o tempo vai ficando marcado, vai ficando incômodo, não é um suporte feito para você ficar muito tempo usando, tá? Para isso, a Apple manda junto também esse aqui, que é o Dual Loop Band, que é um strap mais tradicional, tá? Você prende ele aqui, você prende ele de um lado, bem fácil de encaixar, prende do outro. E aí você tem ajustes na traseira, para você ajustar a largura aqui, e também em cima, para você ter um apoio mais bem distribuído, e aí não vai ficar tão apertado o óculos na sua cara
para não ficar tão marcado assim, fica um pouco mais confortável para usos mais prolongados. Ainda assim, não é tão estiloso quanto a Solonit Band, né? Junto do pacote, não está aqui também, mas vem um paninho de polimento para você poder manter o vidro externo do seu Vision Pro livre de dedos, sujeiras, porque ele pega muito. Como vocês podem ver, é um vidro bem reflexivo e pega muita marca de dedo se a gente encostar. Eu tô até evitando de encostar para não ficar com sujeira. Então a Apple manda junto dele já um paninho de polimento também, que não é aquele de R$220 que ela vende, é até maior que aquele. Então você tem esse aí, brinde grátis junto do pacote. Outros acessórios, deixa eu até tirar o suporte aqui rapidinho para mostrar melhor. Outros acessórios são os Light Seals, né, os selos de luz, que são a parte do Apple Vision Pro que é customizada para cada usuário, tá? Temos aqui o selo de luz propriamente dito, que ele é com um tecido aqui meio trançado, que me parece muito frágil, tá? Eu teria muito medo de ele enganchar em alguma coisa e desfiar, abrir um buraco, mas ele prende de forma magnética aqui. E quando você vai comprar o Vision Pro, você tem que fazer um scan tridimensional do seu rosto na loja da Apple, e aí eles vão te indicar qual é o melhor formato desse Light Seal, desse selo de luz, para o seu rosto especificamente. Isso não só vai ajudar o óculos a se encaixar melhor no seu rosto e manter um suporte mais firme, como também vai impedir que a luz de fora entre pelas laterais do aparelho para aumentar a sua imersão e melhorar o resultado da experiência. No caso, eu estou tendo que usar o modelo que o Will comprou aqui. Vocês têm várias opções diferentes de tamanho, tá? Não é exatamente customizado para o seu rosto. Eles fazem uma medição para sugerir entre as opções que eles têm a que mais se encaixa no seu rosto. E você vê o código aqui para você saber qual é o tamanho que você está usando. Tem dois números seguidos de uma letra, tá? Pelo que eu pesquisei na internet, o primeiro número é referente à largura do Light Seal. Eles têm 3 ou 4 variações de larguras disponíveis. Então esse aqui é um que teria largura tamanho 2. O segundo número é com relação à altura do Light Seal, se eu não me engano. E aí esse aqui é um de altura número 1. E a letra seria wide ou narrow, que é com relação ao vão da ponte dos olhos, né? Essa parte que encaixa aqui para ficar mais confortável e mais bem selada a luz aqui. Além disso, o Vision Pro vem na caixa com 2 almofadas diferentes, encaixam, fazem parte desse selo de luz, que são a parte que vai ficar encaixada no seu rosto de verdade, tá? Eles trazem uma opção wide, nesse caso aqui veio um Wide Plus, que é mais espessa, mais acolchoada, assim, para você ficar com uma almofada bem macia no seu rosto, e uma Narrow. Essa na verdade veio Wide Plus nesse aqui do Will, né? Mas eles vendem também no site da Apple, você consegue comprar 4 modelos diferentes, o Narrow e o Narrow Plus e o Wide Plus. Aqui nós temos o Wide Plus. Dá pra ver que o Wide Plus é mais acolchoadinho, é mais grosso, né? Mais espesso do que o Wide normal. E o encaixe disso tudo é magnético, tá? Então ele tem ímãs aqui, só você aproximar um do outro, que ele já encaixa aqui, você já tem o selo de luz completo, e você encaixa esse aqui só chegando perto e ele encosta. É muito fácil de usar, é bem intuitivo mesmo, só que assim, se não tá perfeitamente moldado para o seu rosto, né? Como não é o caso aqui, esse aqui tá moldado para o rosto do Will, aqui do Loop. No caso, para mim, ele não fica um ajuste perfeito. Quando eu estava testando ele agora há pouco pela primeira vez, eu estava com a Solonit Band bem apertada para conseguir ficar com ele bem firme no rosto, e como o óculos pedia para eu deixar as lentes numa altura certa no meu rosto, esse ajuste aqui não estava encaixando direitinho e ele ficava querendo desencaixar. Outra coisa que, enquanto eu estava pegando, vendo o aparelho na minha mão, é muito fácil, várias vezes aconteceu dele soltar automaticamente. Você tem que se acostumar a segurar o aparelho só pela parte sólida, pela parte de alumínio, para não acabar soltando e derrubando o seu aparelho sem querer. No aparelho em si, a gente tem alguns outros elementos de design. Na haste lateral, que é uma haste flexível, mas não o suficiente para você poder, por exemplo, dobrar para guardar num formato mais compacto. É só para conseguir se encaixar melhor nos diferentes formatos de cabeça. A gente tem aqui, de um lado, o conector da bateria, e temos também dos dois lados esse disco um pouco mais espesso, que é onde ficam os alto-falantes direcionais. Eles são voltados para dentro do seu ouvido,
mas é um alto-falante externo, então se você tiver com volume ali de médio para alto, as pessoas que estão ao seu redor vão conseguir ouvir muito bem o que você está ouvindo. Não tem um isolamento acústico de qualquer forma, não é como se fosse um de condução óssea, por exemplo, que aí só você ouviria. Esse é um ponto que talvez possa incomodar quem quer um pouco mais de privacidade e usar esse tipo de óculos num ambiente público, né? Mas a qualidade sonora me impressionou nesse teste rápido que eu fiz, não só pela presença do som, né, um som encorpado, equilibrado, com graves bem marcantes, me pareceu, mas também pela capacidade do som surround, né? Dependendo de onde você posiciona a janela do aplicativo que está emitindo o som, o áudio vai acompanhando. Então você move a janela de um lado para o outro e você sente o som vindo de direções diferentes, o que é bem impressionante. Dá um impacto interessante quando você usa pela primeira vez. Aqui ao redor das lentes nós também temos um tecido, né, muito parecido com a da parte do selo de luz, só que preto, e também um tecido com um trançado assim bem visível. Então é outro elemento que tem muito potencial, se você não for extremamente cuidadoso com o dispositivo, de acabar enganchando, rasgando e desgastando com o tempo. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de aparelho mais caro. Aqui dentro nós temos as duas lentes e lá dentro tem muita tecnologia embarcada. Começando que cada uma, segundo a Apple, é como se fosse o equivalente a um display microLED em resolução 4K. Então é como se tivesse duas TVs 4K coladas no seu rosto para um detalhamento bem impressionante. E eu concordo que é impressionante mesmo. Eu tive experiências já com vários óculos de realidade virtual ao longo dos anos. Testei óculos Rift, HTC Vive, o Quest 1, Quest 2. Muito rapidinho antes de gravar, eu testei o Quest 3 do Will aqui. E realmente a qualidade da imagem, ela é impressionante, e principalmente na questão do pass-through, né? Mas eu vou dar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Além das telas, essas lentes também têm lá dentro alguns sensores que vão servir para rastrear o posicionamento dos seus olhos, o que é muito importante na hora que a gente for falar daqui a pouco sobre como é o controle do software desse dispositivo, como que você interage com ele. Além disso, esses sensores também ajudam a posicionar o seu olho, e aí o Vision Pro ele tem motores específicos localizados do lado de dentro para fazer um ajuste automático de posicionamento das lentes fisicamente, o que é algo que não existe em nenhum outro óculos de realidade virtual, tá? Isso aqui realmente só o dispositivo da Apple, só o Vision Pro tem. Em outros dispositivos até tem ajustes similares, dependendo do modelo, mas é sempre manual. Isso aqui é uma coisa que eu imagino que deve ter encarecido consideravelmente o produto, mas é impressionante de você ver, porque você tira de uma pessoa e coloca em outra, ele já faz o ajuste de posicionamento automaticamente, tanto que nem tem como a gente mostrar ele fazendo isso pra você, porque é só na hora que você coloca no rosto. Além disso, quando vocês vão ver ali as cenas da minha experiência de uso com ele, vocês devem ter percebido que eu tive que tirar o meu óculos, tá? Eu tenho um grau de miopia bem baixo, tá? Cerca de 1 grau aí em cada olho, então eu consigo sobreviver muito bem sem os meus óculos, sou obrigado a usar eles para dirigir. Mas se eu quisesse usar o Vision Pro sem ter nenhuma perda de resolução de visual aqui, né, de definição visual, eu teria que ter comprado um com uma lente específica magnética que a Apple vende em parceria com a Zeiss, o que por si só custa $150, tá? Você tem que fazer a lente de prescrição sob medida para você. Ah, mas não dá para você usar com o seu óculos mesmo? Colocar um óculos em cima do outro? Não, não dá. A Apple já esclareceu que isso não funciona. Da mesma forma que também não funcionam lentes de contato rígidas. Se você não quiser gastar os $150 na lente da Zeiss, o máximo que você pode usar é uma lente de contato flexível mesmo. Seguindo aqui na construção, nós temos um corpo de alumínio, é um metal sólido. O corpo inteiro foi esculpido numa peça sólida de alumínio, então ele é onde está o principal peso aqui, né? O corpo de alumínio e os componentes internos, tanto que o peso do dispositivo é bem frontal. Ele não tem um equilíbrio frontal e traseiro, como por exemplo o MetaQuest Pro teria, porque o MetaQuest Pro tem a bateria fixa na parte traseira da cabeça, o que acaba tornando o dispositivo como um todo mais pesado, só que com uma distribuição de peso mais equilibrada, já que a bateria desse aqui está fora. Na parte de cima nós temos um botão do lado esquerdo que serve para você ativar a câmera e aí você começar a dar play e pause em vídeos ou tirar fotos com ele. É como se fosse um botão de obturador mesmo ali do lado esquerdo. E do lado direito nós temos a Digital Crown, que ela executa várias funções, e parece como se fosse a Digital Crown de um Apple Watch mesmo, só que maior. Então ela serve tanto para você abrir o menu de aplicativos principal quando você aperta ela, ou então para você alterar elementos como o volume da reprodução do áudio ou o nível de imersão do ambiente virtual, coisa que a gente já vai detalhar daqui a pouco também.
Aqui na parte de baixo nós temos esses furinhos, que não são caixas de som, né? Como eu falei, eles já estão aqui na lateral. Isso aqui é a entrada de ar, tá? Dos dois lados. Porque um aparelho desse é um computador na sua cara, né? Então, para manter a temperatura agradável e os componentes funcionando em desempenho máximo, tem que ter um fluxo de ar bem constante para resfriar tudo. Então é por aqui que o ar vai entrar e aí ele sai por essas fendas no lado superior aqui. O bom da saída ser para cima é que ele não joga o ar quente no seu rosto, então você não fica incomodado por isso. E na parte da frente nós temos a área mais bonita, assim, mais visualmente impactante, quando você vê, você percebe que ele é diferenciado, que é esse grande vidro frontal, né? Por que eu faço vidro assim, com essas aspinhas na mão? Porque a Apple é bem discreta no site deles ao dizer que esse aqui é um vidro laminado. O que quer dizer um vidro laminado? Que ele tem camadas diferentes de material. Então algumas camadas de vidro e uma camada pelo menos de plástico, tá? A parte externa desse vidro aqui é plástico. O que tem o seu lado positivo e tem o seu lado bastante negativo, especialmente para quem é muito desastrado, como é o meu caso, por exemplo. Por quê? O plástico vai ajudar esse dispositivo a ser muito mais resistente na parte do vidro a impactos, tá? É muito mais difícil de quebrar ele se você derrubar ele no chão e causar algum impacto grande. Isso ajuda na resistência. Por outro lado, ele é muito mais suscetível a riscos, pequenos riscos, arranhões, se encostar uma chave, por exemplo, e você jogar ele na bolsa e esquecer de usar a capinha, é muito mais suscetível a pequenos arranhões, tanto que, por exemplo, o Will está testando já há alguns poucos dias e a gente já dá para ver pequenos micro-arranhões, e olha que eu não vi esse dispositivo solto aqui no estúdio em nenhum momento, pelo menos nas horinhas que eu tô aqui. É porque eu fui burro e coloquei ele na mesa apoiado no meu vídeo, aí já arriscou. Então, até por isso que é extremamente importante andar com essa capinha protetora que vem com ele e colocar ela na tela sempre que você for tirar ele do seu rosto, até para evitar esses pequenos riscos. Até porque embaixo desse vidro tem mais um monte de coisa importante. A primeira que a gente vai falar é a tela externa, que é um elemento que dá um tchan visual, especialmente nas propagandas da Apple que a gente vê, que é onde você vê uma reprodução dos olhos da pessoa, quando a pessoa que está usando está olhando para alguém especificamente e falando com essa pessoa. Essa reprodução não é exatamente igual ao que a gente vê nos comerciais da Apple, tá? A resolução externa desse display é muito menor do que aparenta ser nas propagandas, e além disso, o brilho do display também não é muito forte, o que junto com a alta reflexividade desse vidro arredondado que nós temos aqui na frente, torna bem difícil de você ver em situações de iluminação normal, tá? Especialmente se estiver num ambiente externo que tem um sol, por exemplo, vai ser muito difícil de você entender o que está sendo exibido ali na tela, se é que vai estar sendo exibido alguma coisa que você conseguiria ver. Então, não é exatamente algo tão revolucionário quanto parece nas propagandas da maçã. Mais importante do que essa tela externa, que talvez seja até descartada em versões futuras, né? Vamos descobrir o que a Apple vai fazer com o tempo, são os sensores e câmeras que estão ao redor aqui. Não só na tela, mas também em outros pontos. A gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 câmeras só na parte frontal aqui do vidro, fora outros sensores que estão espalhados por aqui, e tem também mais 2 câmeras aqui na parte de baixo, tá? Isso tudo é para dar toda a sensação de imersão na hora do pass-through. Isso ajuda, essas câmeras se combinam com as informações dos algoritmos e os processadores para conseguir te dar o que, sinceramente, é uma das melhores experiências de pass-through, né, de transparência, vamos dizer assim, ao usar um headset que eu já usei na minha vida, tá? Claro, a minha principal referência é o MetaQuest 2, que não é nenhuma maravilha nesse sentido. Ele já tinha um pass-through muito melhorado em comparação com o Quest 1, mas ainda assim era um pass-through em preto e branco, em baixíssima definição. Então, passar daquilo para isso aqui, realmente é um impacto impressionante. Já com uma breve experiênciazinha ali com o Quest 3, antes de começar esse vídeo, eu percebi que ele já não está tão longe disso aqui. Claro, o pass-through do Vision Pro ainda é consideravelmente melhor, não tenha dúvidas, mas para um headset que custa 1/7 do que esse aqui custa, o Quest 3 já está mandando muito bem nesse quesito, tá? Então, temos que medir as expectativas aqui na hora de falar, nossa, que coisa mais impressionante. Para alguém que nunca usou um headset VR ou que teve experiências só com headsets muito básicos, realmente vai ser um impacto e tanto. Mas para quem já está mais acostumado, não é tão impressionante assim. E esses sensores também servem para a principal forma de interação
com os óculos, né, quando você está usando, que é o controle dos gestos, tá? Os óculos estão o tempo todo rastreando o movimento das suas mãos, porque é com elas que você vai interagir com as janelas e botões. O óculos usa os sensores da lente para rastrear para onde você está olhando na tela, e aí você usa o movimento de pinça para fazer cliques, né? Essa é a principal forma de interação com os botões que você vê na tela. Claro que em algumas situações específicas, como quando, por exemplo, o teclado aparece na sua frente para você digitar um endereço na barra de endereço do navegador, por exemplo, você tem a opção ou de olhar de letra em letra e só ir clicando, o que eu achei uma forma bem rápida e intuitiva de digitar, ou então de ir lá com o seu dedo e digitar. Só que como ele não dá suporte a multidígitos, o máximo que você consegue fazer é catar milho ali com os dois indicadores e apertar uma tecla de cada vez, que acaba não sendo tão rápido ou tão preciso. Eu preferi mais ir só olhando e encostando ali. O legal dele ter essas câmeras em várias direções, né, algumas para lateral, algumas para frente e algumas até para baixo, é que ele consegue captar várias outras angulações e pequenas coisas, como por exemplo ele consegue fazer uma leitura das suas expressões faciais, o que vai ser importante quando a gente for falar de chamadas de vídeo, por exemplo, daqui a pouco. E ele também consegue capturar os seus gestos sem que você tenha necessariamente que ficar com a mão aqui na frente, né? É uma coisa que me pegou um pouco de surpresa, que eu me via instintivamente colocando a mão na frente, porque eu achava que ele precisava aqui. Leva alguns ciclos mentais aqui de raciocínio para você se acostumar com a ideia de que se você está com a mão aqui fora do campo de visão, ele ainda assim está pegando o seu gesto, então você vai conseguir interagir só olhando. Além disso, também leva um certo tempo de costume para você se acostumar com a ideia de que você não precisa necessariamente ficar virando a cabeça para olhar para pontos específicos. Ele está acompanhando o movimento dos seus olhos, então você consegue navegar por elementos diferentes de uma mesma página só movendo o olho de um ponto para o outro, sem ter que ficar necessariamente movendo a cabeça o tempo todo. Ok, agora vamos falar um pouco de funções de software, né? Porque tem muita coisa que dá para fazer com esse aparelho aqui. Deixa eu colocar a capinha nele só para não correr o risco de esbarrar. O Apple Vision Pro vem rodando o que a Apple chamou de Vision OS, é um sistema operacional desenvolvido por ela propriamente para o óculos. Ele é bem simples, uma vez que você faça os ajustes de calibração para os seus olhos, é só olhar para um ponto que você quer controlar e fazer o gesto de pinça para conseguir navegar entre as diferentes interfaces. Você apertando a Digital Crown, ele já abre o menu de aplicativos e são vários aplicativos nativos da Apple que você vai poder usar ali. Tem a App Store com vários aplicativos, tanto para o Vision Pro quanto aplicativos de iPad que foram adaptados para funcionar aqui. E lá você vai encontrar opções de jogos, opções de streaming, opções como, por exemplo, Disney Plus, que já está com uma parceria com a Apple, e aí conteúdos tanto do Apple TV Plus quanto do Disney Plus você consegue assistir num aplicativo mais imersivo, até em 3D, se o vídeo for compatível. As janelas também tem um negócio muito legal, que é a capacidade de você poder fazer um posicionamento espacial. Então você consegue configurar um setup na sua casa, no seu ambiente, com janelas em lugares específicos e o dispositivo vai lembrar daquele setup. Então você pode já deixar tudo montado e aí uma vez que você coloca o seu óculos e andando de um ambiente para o outro, já vai estar tudo no lugar onde você deixou. Então, por exemplo, no meu teste rápido que eu fiz aqui, eu deixei um vídeo rodando ali na lateral, deixei o site aqui aberto no fundo e eu poderia fazendo outras coisas por aqui. Isso é muito legal mesmo. Você também pode fazer ajustes na distância, né, sem ter que se mover necessariamente pelo ambiente. Você olha na barrinha de baixo, faz o gesto da pinça e você consegue aproximar e afastar as janelas de você, ou então você consegue olhar para o canto e ajustar o tamanho das janelas. Claro, nem todas as janelas servem para isso, né? As janelas de sistema, por exemplo, não permitem que você faça esse ajuste, mas as dos aplicativos em geral permitem sim. E aí você tem um botãozinho do lado se você quiser olhar para ele só para fechar no xizinho que aparece. Para você abrir as configurações rápidas do sistema, é só você olhar para cima rapidinho e aí quando aparece uma seta verde você só interage com ela e vai abrir a janela pop-up na sua frente. Ali você vai ter opções como, por exemplo, alternar entre dia e noite no modo de imersão ou então mudar outras configurações diversas, botar para fazer captura, acessar o painel de Quick Settings, entre várias outras coisas. Segundo muitas das pessoas que estão avaliando esse dispositivo e comunicados da Apple, atualmente são cerca de 600 aplicativos disponíveis para o Apple Vision Pro, o que é um número relativamente alto, mas também não é exatamente impressionante, considerando a infinidade de aplicativos que nós temos disponíveis para smartphones e tablets, inclusive no iOS, né, e no iPadOS. Algumas ausências bem notáveis são aplicativos próprios para o YouTube, para a Netflix e para o Spotify. Muita gente está sentindo falta disso.
o que é um incômodo, né? E isso acontece porque essas empresas optaram especificamente por não participar e não fazer versões dedicadas dos seus aplicativos para o Apple Vision Pro. Isso significa que você não consegue usar Netflix, YouTube e Spotify no Vision Pro? Não significa, você ainda tem a opção de abrir o navegador Safari e usar as versões web desses aplicativos. O que você fica limitado é não conseguir usar recursos que seriam exclusivos dos apps, como por exemplo baixar conteúdo para assistir vídeos offline ou ouvir músicas offline, ou então assistir vídeos em 3D ou em 360 graus via YouTube. Esses tipos de recursos que são exclusivos dos aplicativos próprios não estão disponíveis aqui no Vision Pro por enquanto. Por que eu digo por enquanto? Porque por mais que, por exemplo, o YouTube tenha se recusado no primeiro momento a desenvolver um aplicativo próprio para o Vision Pro, tamanho foi o burburinho que esse dispositivo fez depois do lançamento, que os representantes do próprio YouTube já voltaram atrás e falaram que estão sim planejando um aplicativo para o Vision Pro. Eu imagino que se o sucesso for relevante o suficiente, as outras empresas eventualmente vão dar o braço a torcer e vamos ter aplicativos como Netflix, Spotify e muitos outros por aqui. É uma questão de tempo e uma questão de sucesso desse dispositivo, que vai depender aí de vários fatores que a gente vai falar também. Outra coisa muito legal do sistema é justamente o modo de imersão, né, que você consegue escolher entre vários cenários, como a lua, o topo de um vulcão e vários outros ambientes, e aí, ao girar a Digital Crown, você consegue aumentar ou diminuir o nível de imersão que você tem nesses cenários. Então você pode estar ali na sua mesa, vendo tudo que está acontecendo ao redor, e aí com o giro da coroa, o cenário se expande ao seu redor e você consegue escolher em que ponto você quer que ele pare entre nenhum cenário e completamente imerso no cenário. Uma vez você imerso nesse cenário totalmente, você pode olhar para baixo, você até vê as suas mãos e os seus braços, mas o seu corpo desaparece, os seus arredores, a sua mesa, tudo desaparece, você está completamente naquele ambiente. O máximo que você pode fazer ali é usar os seus aplicativos nas janelas que você posicionar e alternar ali entre dia e noite entre esses cenários. E outro elemento muito interessante é a questão das personas, porque em qualquer dispositivo atual, seja um computador, um smartphone, ou um tablet, quando você vai fazer uma chamada de vídeo, tem uma câmera frontal normalmente para mostrar você durante a chamada, né? Só que com o dispositivo que está vestido na sua cara, não tem como ter uma câmera voltada para sua cara. E como que a Apple resolveu isso? Eles criaram as personas, que é uma espécie de um avatar digital que vai emular suas expressões e aparecer no seu lugar na hora que você estiver numa chamada no FaceTime ou em um aplicativo como o Zoom, por exemplo. Essas personas, elas são produzidas de uma forma muito simples e muito rápida. É só você colocar o óculos na sua frente ali na altura do seu rosto e seguir as instruções, né? Mova o seu rosto para a direita devagar, depois para a esquerda, para cima e para baixo, e aí ele vai fazer essa leitura. É com essa leitura também que ele faz a reprodução dos seus olhos mesmo na tela externa, o que eu já falei aqui que não é lá tão legal assim. Mas a persona vai ter um monte de recursos e expressões para conseguir replicar suas expressões faciais, se você colocar a língua para fora ou não. E você está numa chamada de vídeo de FaceTime, por exemplo, usando o Vision Pro, você vai posicionar as telas das pessoas com quem você está falando ao seu redor, e aí o Vision Pro faz uma coisa muito legal, que é detectar para qual pessoa você está olhando, e de acordo com a pessoa que você olha, ele faz o seu avatar, a sua persona, olhar para aquela direção. Ele também vai conseguir rastrear gestos que você faça com a sua mão e mostrar para a pessoa que você está olhando. Então, se você faz um gesto de paz ou alguma coisa assim com a sua mão, ele vai mostrar para ela, mas enquanto você estiver olhando para uma pessoa específica, ele não mostra os seus gestos para as outras pessoas, o que é uma sacada bem inteligente da Apple ali. Então, você consegue, por exemplo, olhar para uma pessoa, fazer um gesto para ela, ninguém vai ver o que você está falando, mas aí você consegue seguir fazendo a sua chamada sem interrupções. Claro, a qualidade dessa persona é um pouco questionável, especialmente se a gente para pensar e comparar com, por exemplo, as iniciativas que a Meta está fazendo nos seus dispositivos, né, em planejando para o futuro, são muito mais fotorrealistas. O nível de qualidade da resolução do seu boneco ali é um pouco reduzido, é um pouco simplificado, o que causa uma certa estranheza, assim, você cai naquele ponto do Uncanny Valley, sabe? Que quando você olha algo que é próximo da realidade, mas não próximo o suficiente para não causar uma estranheza, aí você fica com uma sensação meio esquisita. Mas depois de um tempo, você vai acabar se acostumando com isso aí, e a expressividade que esses bonecos digitais dão para você acabam trazendo mais vantagens do que estranheza.
E uma coisa legal é que tem medidas de segurança já estabelecidas pela Apple para impedir que as pessoas consigam, por exemplo, usar a sua persona e se passar por você em uma reunião online. Essas personas, elas estão diretamente atreladas a um sistema de segurança que a Apple está chamando de Optic ID. É como se fosse a evolução aí do Face ID deles, voltada para rastrear os padrões únicos da sua retina. Lembra muito o que os dispositivos Samsung Galaxy S tinham em gerações anteriores, que era um leitor de íris mesmo, né? Assim, o uso da sua persona fica liberado só quando o dispositivo rastreia a sua íris e desbloqueia isso para você. Outra coisa muito interessante, e aí algumas pessoas estão até falando que essa sim é a função matadora do Vision Pro, que é aquela função que realmente só ele faz e que traz vantagens únicas que podem fazer as pessoas se interessarem por comprar por ele, é a integração com o sistema de dispositivos da Apple, tá? Uma vez que você esteja com esse dispositivo conectado na sua Apple ID, você vai ter uma integração muito simplificada com seus outros dispositivos Apple. E aí traz vantagens como, por exemplo, quando você está com um MacBook na sua frente, você consegue parear esse MacBook com o óculos, e aí ele apaga a tela física do MacBook e cria uma reprodução digital em tempo real da tela do MacBook na sua frente. Você consegue usar o MacBook, qualquer periférico que esteja conectado a ele, sem nenhum problema normalmente, mas só você vai estar vendo o conteúdo. O que é interessante para pessoas que trabalham com conteúdos sigilosos e que, por exemplo, viajam muito. Imagina, por exemplo, que se você é um desenvolvedor de jogos que está trabalhando em um título AAA, como por exemplo, digamos, Assassin's Creed, e você está viajando num avião e alguém vai lá e por acaso tira uma foto da tela do seu notebook e vaza sobre qual vai ser o próximo jogo. É uma história que aconteceu. Se a pessoa na época tivesse acesso a um MacBook e a um Vision Pro, ela poderia estar trabalhando ali no meio do avião com todo mundo ao redor e ninguém faria a menor ideia do que ela estava fazendo. Claro, é uma situação extremamente específica para pessoas que trabalham com conteúdos sigilosos, mas é um tipo de vantagem que pode ser muito interessante para esse nicho de pessoa. E se a gente considerar o preço, né, que é cobrado para você ter um Apple Vision Pro, não é uma função que vai justificar a compra para a maioria das pessoas. Considerando tudo isso que eu falei até agora, eu tenho a impressão de que sim, é um pouco compreensível a mágica que as pessoas parecem estar sentindo ao ter contato pela primeira vez com um óculos como o Vision Pro, tá? Ele realmente tem vários recursos que causam um choque para quem não está acostumado com esse ambiente de realidade virtual, não tem muita experiência com isso, e até para quem já está acostumado, algumas coisas como o pass-through, o posicionamento espacial, o áudio espacial que ele faz, realmente estão um nível acima do que a gente vê em outros dispositivos que já estão disponíveis. Mas considerando o preço dele, esse é um ponto que vai dificultar muito que se repita, por exemplo, o que aconteceu com o iPhone. Quando a Apple lançou um iPhone, não foi como se ela estivesse inventando algo totalmente novo. Os smartphones já existiam, já vinham caminhando lentamente e evoluindo, e a Apple foi lá e fez a versão deles muito refinada, muito aprimorada, e conseguiu fazer o marketing daquilo de uma forma que atraísse as pessoas que normalmente não ligam muito para os avanços de tecnologia. O que eu vejo num primeiro momento é justamente isso, tá? A Apple conseguiu fazer um burburinho em torno do Vision Pro que está atraindo a atenção tanto de quem gosta muito de tecnologia, quanto desse público mais amplo que normalmente não ligaria para o lançamento de mais um headset VR, né? Só que a barreira de preço deu um salto considerável. O preço de um lançamento de um iPhone na época que ele saiu lá em 2007 era sim mais caro do que um smartphone normal, mas não era tão mais caro assim. Então as pessoas conseguiam ali rebolar um pouquinho, fazer o seu trabalho e juntar o seu dinheirinho para ir lá e investir nesse dispositivo novo que chamava tanta atenção. Agora, custando a partir de $3.500 nos Estados Unidos, isso sem acessórios opcionais e na configuração com a menor memória, tá? Que é 256 GB de armazenamento, o Vision Pro é consideravelmente mais salgado, mais inacessível para a maioria das pessoas, até para quem ganha em dólar, tá? Se a gente converter hoje diretamente para o real, sem considerar taxas de importação e outras cobranças que poderiam ser feitas, ele sai por R$17 mil, mais de R$17 mil, às vezes até quase 18, dependendo. Paguei quase 19. Considerando as taxas, né? Quase 19 mil. Absurdo. Então, é um dispositivo extremamente difícil de justificar para o orçamento da maioria das casas brasileiras, tá? Considerando aí um país que 90% da população, provavelmente mais do que isso, não ganha R$5 mil por mês. E isso a gente está considerando um preço de conversão direta, tá?
Quando a gente fala em dispositivos de ponta, seja smartphones, notebooks, computadores e outros produtos mais avançados, a taxa de conversão, o dólar Brasil, com que a gente normalmente trabalha, está muito mais perto do 10:1. Então, se esse aqui é um dispositivo de 3.500 dólares, o meu chute, o meu palpite selvagem aqui é que ele não chega oficialmente ao Brasil por menos de 35 mil reais, tá? Eu não conheço muitas pessoas que ganham isso por ano aqui no Brasil. Eu jamais cogitaria comprar isso. É mais do que o valor do meu carro, sabe? E o meu carro não é um carro barato. Então, é complicado. Não dá para imaginar uma situação em que, com esses preços, esse dispositivo consiga fazer o mesmo sucesso e crescer de uma forma tão exponencial quanto aconteceu com o iPhone original. Aí a questão que a gente fica pensando é, tá, mas tem uma outra possível pegadinha aí, porque a Apple lançou esse aqui como Vision Pro. Se não me falha a memória, é a primeira vez na história da Apple em que ela lança um dispositivo, uma nova categoria de dispositivo, com esse nomezinho Pro ali no final do nome. E a gente fica pensando, será que ela não tem planos de começar pelo Pro, que é mais impressionante, mais completo, e eventualmente, ao longo do ano, ou ao longo do próximo ano, enfim, lançar uma versão não Pro, um Apple Vision, e aí quem sabe tirar alguma das firulas, né, colocar um corpo um pouco mais modesto, com materiais mais simples, tirar essa tela externa que é até desnecessária, trocar o ajuste automático motorizado por um ajuste mais manual, enfim, trabalhar os elementos desse dispositivo para trazer uma versão consideravelmente mais acessível, mas que ainda assim mantém um pouco dessa mágica, é um cenário muito plausível para mim e é o único caminho que eu consigo ver, pelo menos aqui no Brasil e na maioria dos países no mundo que não tem um PIB extremamente elevado, para um dispositivo como esse realmente se espalhar pela massa e ganhar o gosto popular da mesma forma que o iPhone. Se isso acontecer, a gente tem aí uma grande chance de que esse aqui realmente seja a joia na coroa do reinado do Tim Cook na Apple e o que vai marcar o nome dele na história da tecnologia como um todo e quem sabe realmente impulsionar de uma vez por todas esse ambiente de realidade virtual que já tem nomes muito relevantes, mas que ainda não caiu no gosto popular. Eu fico muito curioso para ver. E é isso aí, galera. Essas foram as minhas primeiras impressões do Apple Vision Pro. Muito obrigado à galera do Loop por ter cedido esse dispositivo e esse espaço para a gente ter a oportunidade de testar esse dispositivo aqui e mostrar tudo para vocês. Fiquem ligados aqui no canal para mais conteúdos, não só sobre o Vision Pro, mas outros dispositivos, análise de tecnologia, notícias todos os dias. Se inscreve aqui se você não se inscreveu ainda. E se você está assistindo até o final, um like no vídeo seria visionário, vamos dizer assim, né? Eu sou o Léo Rocha, @LeoBRJ no Threads e no Instagram, e eu vou ficando por aqui. Um abraço e eu vejo você na próxima. Deixa o like aí, pô! É isso aí, pô.